Pessoal, então assim, 4 bilhões de reais para todo mundo é grana, né? Não para o Luan, né? Mas para o resto Pra da, mim, não. da população brasileira, 4 bi faz diferença, né? Porra. Deixa eu fazer a pergunta agora que não quer calar da Klabin. Por que você Ferrou. diz que não deve se comprar Klabin? Ferrou, hein, agora, hein? Ferrou, hein? Klabin. Agora é o. Conta um pouquinho, aí não fala ainda por quê, Agora é o. pelo motivo não. Conta um pouquinho da Klabin, o que é a Klabin, quem é o investidor que tá por trás da Klabin, que eu acho que faz a Klabin ser muito conhecida, né? Boa. Que até o Barsi, né, por exemplo aí de investidor. É. E muita gente, tipo, só comprou, ó, tem até o personal da academia lá, ele investe em ações, investe em renda fixa e tal. Ele falou assim: ah, Luan, eu compro Klabin. Eu falei: por que você compra? Por causa do Barça. Eu gostei, é uma ação que tá ali baratinha ali, eu vou lá e todo Boa. mês eu compro, ele falou. Olha que interessante, né? Você vê como que influencia, né? Boa. Excelente. Manda um abraço. Como é que ele chama? É o Renato. Renato. Manda um abraço Direto eu pro tô Renato. treinando com ele aí, amanhã eu vou É. fazer um treino com ele Uma também. vez por ano, né? Você treina Não, com tô ele. treinando agora, Sara. Agora eu vou ficar magrinho, não quero ficar mais. É. Cansei de ser cansado. Se- Vou melhorar aí. Boladão. O... Mas vamos lá pra Klabin. Acho que o resumo, o Libertar falou que Klabin é fria. Basicamente, o que é Klabin, tá? De uma forma geral. E acho que não é nem o perfil do Libertário aqui. O Klabin é uma empresa de 100 anos de história, né? Então já começa por aí, né? Quantas empresas no Brasil têm 100 anos de história ou mais? Eu lembro até quando eu fiz o relatório comemorando os 100 anos da Klabin. Então, qual que é o grande lance da Klabin, pessoal? É uma empresa de celulose e papel, tá? Ou seja, ela faz celulose para ela mesma. Então, ela faz a celulose, Sim. pega a madeira lá. Então, ela tem a floresta, pega a madeira, transforma em celulose. A Suzano, o que ela faz? Ela pega a celulose e ela exporta. A Klabin, ela pega a madeira, transforma em celulose e pega a celulose e transforma em papel. Então, a Klabin, ela tem esse ciclo que a gente chama verticalizado. Ela pega a celulose e uma parte ela usa para ela. Uma parte que sobra da Klabin, a gente chama de celulose de mercado. Então, ela pega a madeira, faz celulose e ela manda para a China, tá? Então, vamos colocar assim, uma parte é celulose, uma parte ela faz celulose, mas Sim. ela usa para a planta dela. Pessoal, tudo que a gente chama de embalagem, você tem em algum momento Klabin, tá? Então, tudo que chega na sua casa, leite, fruta, né? Tudo que está em embalagem é a Klabin especificamente. Então, ela está mais ligada, vamos colocar uma parte ligada à China, mercado internacional, uma parte ligada à economia local, consumo mesmo. Mas é o consumo ali do dia a dia, fazer, pô, leite, você não tem muito o que fazer, você vai ter que não tomar leite. Eu, por exemplo, tomo leite todo dia, não tem como. Você pode mudar de marca, tá? Mas vai estar a embalagem da Klabin ali. Então não é tão volátil assim o mercado dela. Volátil é a parte de celulose, mercado internacional. Mas qual que é o lance? Por que eu vou falar aqui da Klabin? Por que a Klabin hoje você não deveria comprar Klabin? Porque um investidor, de novo, que ele é muito ansioso, né? Um investidor, de uma forma geral, ele quer resultado no curto prazo, ele quer que a ação suba Sim. 50% em um mês. Não é a Klabin, tá? Segundo ponto, né? Toda essa guerra comercial, ela acaba trazendo incerteza para as commodities. E a Klabin tem uma parte relevante que eu falei, que ela produz celulose e manda para a China. Então, tem essa certeza. Mas o principal ponto aqui, que para o investidor de curto prazo, é que ela está no pior endividamento, inclusive foi o vídeo lá que eu deixei no Instagram, Nossa, pior endividamento da história dela, em termos de alavancagem, tá? caramba. Tá muito É alavancada? muito, muito alavancada. Seja em reais até deu uma quedinha de um trimestre para o outro, mas ainda está um patamar muito alto, se a gente olhar nos últimos anos. E em dólares está no pior patamar. Então, com isso, o investidor de curto prazo fala: caramba, Marcos, você vai recomendar uma empresa que está super alavancada, né, no meio desses juros tão altos? Então, por isso que eu falo, investidor, se você é de curto prazo, não olha para a Klabin, né? A Klabin está num pior momento de alavancagem dela. Se você é de longo prazo, talvez seja esse o melhor momento para a Klabin. Por quê? Porque é o momento que a percepção de risco está mais alta, a dívida está mais alta, né? E aí, agora começaram a entrar dois grandes projetos, duas grandes máquinas, principalmente, que a gente chama MP27 e MP28, tá? Que basicamente essa MP vai aumentar a receita dela, vai aumentar a geração de caixa, vai aumentar a expansão de margens, né? E ao mesmo tempo, se ela tem mais receita, se ela tem mais geração de caixa, a alavancagem ela vai caindo ao longo do tempo, tá? Se a alavancagem cai,
mais receita, mais margem, mais geração de caixa e a alavancagem caindo, a percepção de risco cai, o fluxo de caixa futuro sobe, as ações também sobem, né? Então, olhando para esse momento da Klabin aqui, eu acho que olhando para longo prazo, de novo, não tá uma pichincha olhando para múltiplos de 2025, tá? Tô falando de uma ação que está negociando, nas nossas contas, mais ou menos 6,5 vezes EV/EBITDA. Não é muita coisa, né? Olha o grande Nelson Costa. Ó, o Nelson Costa mandou até em dólares aqui. Mandou em dólares. Deve estar em Nova York, né? É o nosso braço direito lá de Nova York, da que legal. MSX, Sim. Depois a gente fala sobre a MSX aqui também, né? Não vai ter um evento lá em Nova York pra eu poder já ir, não? Aí Cara? quem organiza é o Nelson, aí você fala com ele, né? Ele já tá mandando o convite aqui já. Um beijo no coração, Nelson. Já a gente tá aí. Estive lá em Nova York com ele no final do ano passado. Então, e o pessoal falando aqui sobre alavancagem, então é um pouco isso. Olhar a curto prazo, tá todo mundo evitando empresa alavancada. Olhar para o longo prazo, começa a entrar geração de caixa, né? E aí começa a ter mais receita, ter melhores margens, mais produtividade e a alavancagem começa a cair. Então é um pouco dessa visão que você tem que ter. Klabin talvez não seja o melhor, com certeza não é o melhor papel para maio, para junho, talvez nem para 2025. Mas certamente, na visão do Barsi, né? No seu, como é que chama? Ronaldo, né? Sim. O Renato, né? Comprando para todo mês, comprando para 2, 3, 5 anos. É uma empresa que te dá muito conforto. Porque é uma empresa que não dá para você replicar. Não vai nascer uma nova Klabin. Não tem como. É impossível É replicar. impossível. Tanto Só por conta se a gente começar a terreno. plantar eucalipto em Marte, sabe? Não É. tem como. Porque todos os lugares do Brasil e do mundo, né, já estão todos tomados e todos são piores que o Brasil em termos de produtividade. Então não faz sentido, não existe ter uma nova Klabin, tá? Então você ficar confortável para longo prazo, são projetos de longo prazo. E para mim é um preço, de novo, uma super pichincha não, mas se voltar um pouquinho acho que dá para acelerar bem. Mas olhando para longo prazo, talvez esse seja o pior momento para curto prazo, quando a alavancagem, e olhando para o longo prazo, talvez seja o melhor momento, que ela vai começar a desalavancar, começar a gerar caixa, os novos projetos começar a entrar. Até perguntaram sobre o ramp-up, tá? O ramp-up tem dessas duas máquinas MP27 e 28, já começaram a entrar em produção, estão indo super bem, só que leva anos, né? Então, Sim. uma máquina, se para a memória, termina o ramp-up dela em 26 agora, a outra máquina termina o ramp-up em 27, né? Que é onde entra toda a capacidade máxima da produção, que é aí receita, margem, rentabilidade, geração de caixa, tá? Que são os grandes investimentos recentes da Klabin, tá? Então, é um pouco dessa visão. Então, o ramp-up está acontecendo, tá? Gutenberg. Está acontecendo ainda, e aí vai ser trimestre por trimestre, produção um pouco mais, né? Capacidade maior, volume maior, e margens, né? Também ajudando, custos menores, né? E até o Gutenberg comentou aqui, a Puma 2, ela já tá em pleno funcionamento ou não? São todos esses projetos. Então, assim, tá rodando, tá, o que a gente chama de o start inicial, né? Então já startou, né? Mas a plenitude, né? O estágio ali de voo de cruzeiro ainda demora para acontecer, né? Uma acontece em 26, da MP27, se for a memória, e a outra máquina acontece lá em 2027. Então tem 2 anos bons aí para aumentar a receita, aumentar a produção, aumentar a geração de caixa, todo trimestre vai evoluindo, né? Ô, Sara, e também a gente pode falar um pouco de saneamento, né? Uma das queridinhas da bolsa que o pessoal gosta é Sanepar. E eu sei que você acompanha bastante aí. Sanepar é uma boa, não é? Pessoa que tá acompanhando a gente aqui, o que ela tem que ficar de olho na Sanepar? Boa. Só pedir pro Teus, se conseguir diminuir o ar aqui, ó. Tá Aí, matando o Saravalho aqui. Desliga um pouquinho o ar, Teus, aqui. O... A gente limpou o ar, agora tá potência máxima. é? É. Por isso que o Teus tá pirando no controle. Tá. Mas o grande beijo aí pra Nelson Costa aí. Lá direto de Nova York. Mas é sério mesmo, vou deixar um convite aqui, pessoal. Pra quem tá assistindo, até o Nelson, ele é nosso braço lá de Nova York, né? Pro Wealth. Então ele atende clientes, Legal. clientes brasileiros, clientes americanos, mas a gente consegue atender que a gente tem uma autorização que a gente chama RIA, né? Ou seja, uma autorização para ser um advisor lá nos Estados Unidos. A gente consegue atender por XP, por BTG e também por Morgan Stanley.
Mas se você quiser, independente do relação comercial, se você quiser ser cliente ou não, mas se quiser tomar um café com ele, né? Às vezes tá em Nova York, você não se sente confortável, né? Pô, uma dica aí de um café, dá uma ligada para ele, né? Me chama, eu passo o contato dele. Ele também tá lá para recebê-los lá, qualquer ajuda, né? Ficou preso na alfândega, enfim, tá querendo trazer aquele... Não, isso não, né? Aqueles iPhones, não. Mas é qualquer ajuda, qualquer café, né? A gente sabe também que é sempre bom ter uma ponta lá nos ajudando, né? De uma forma geral. Mas vamos falar aqui de Sanepar. Sanepar, o que aconteceu, pessoal? O grande driver dela era aquela enrosco do precatório, né? Só para recapitular, esses números não estão 100% atualizados, então já falo aqui para vocês. A Sanepar, depois você me corrige aí se tiver aí. O valor de mercado dela, se tiver, ela vale mais ou menos 9 bi de reais. É isso? Acertei, não? Deixa eu ver, tá descendo aqui. Deixa eu ver o valor então dela. já confirma. Vamos lá. Para quem estiver aqui ao vivo, ver se eu errei no número. O valor de mercado dela, quanto que você falou? 9 bi de reais. 9 bi de reais, 9,4. Então. Só que ela tem para receber dos precatórios quase 4 bi de reais. Nossa. Então o que acontece? Beleza, já foi aprovado, vai receber essa grana. E essa Sanepar, ela soltou um comunicado, um fato relevante, foi meio mal percebido pelo mercado. Falou assim, pessoal, eu não sei quando eu vou receber essa grana, tá? Então, tirem o cavalinho da chuva, não se empolguem. Mas eu já vou jogar na minha contabilidade. Oxi. Então, vai passar no resultado, vai passar agora no segundo, vai mostrar que essa grana é nossa mesmo. Eu não sei quando que a gente chama o regime caixa, eu não sei quando pinga o dinheiro no caixa mesmo, não sei. Não adianta me pedir aqui que é uma decisão do governo federal. Mas eu vou já passar nos balanços, tá? Pessoal, então assim, 4 bilhões de reais para todo mundo é grana, né? Não pro Luan, né? Mas pro resto da população brasileira, 4 bi faz diferença, né? Então eles vão receber 4 bi de reais. Qual que é a conta que você vai fazer? Se eu fizer 4 bi por 9 bi, você fala, pô, mas 4 bi vai virar dividendos? Então essa é a polêmica. Não. Mas se fizer 4 bi por 9 bi, você fala, pô, dá 30, 40% de dividend yield, né? Então, provavelmente, uma parte relevante disso vai se transformar em dividendos, tá? Então, tem questões regulatórias, tem questões legais, tem investimentos para serem feitos, tem ano eleitoral aí pela frente, é uma série de fatores, né? Então, mas qualquer coisa que virar dividendo, até fazendo alguns cálculos, provavelmente o dividend yield, ele salta ali pelo menos uns 4, 5%. Essa é a nossa avaliação, tá? Quanto desses 4 bi vão se transformar de fato, pelo menos no curto prazo? Pode ser que transforme 1 bilhão de reais, mas pode ser que seja 200 esse ano, 200 no ano que vem, enfim. Então a gente não entende ainda um pouco desse fluxo, né? Mas se transformar 1 bi de reais já é grana pra caramba. Estamos falando aí 10%, né? Dividend yield adicional, fora o recorrente, já era saudável da companhia. Então é isso que você precisa olhar e é isso que está mexendo no papel, aguardando. Mas a gente já vai ver agora no segundo trimestre um pouco da transição, né? Desse resultado aí no balanço, né? Desses 4 bi de reais, né? Quase 4 bi de reais. Mas vai chegar, mais cedo ou mais tarde vai chegar no caixa da companhia. Ô, Sara, e empresas de energia, tem alguma que você está olhando, tá de olho ali? O pessoal gosta muito da TRPL4 e da Taesa. Essas duas ainda são oportunidades ou não? A Taesa, esse ano, ela tá com um bom dividend yield. Ao mesmo tempo, a gente sabe que não é a empresa mais barata do setor. Então, se a sua visão, né, como o Renato lá, seu professor, é uma visão de comprar sempre no longo prazo, né, Taesa continua sendo um bom ativo. Agora tem muito investidor, inclusive amigos meus, gestores, que shorteiam, né, apostam contra a Taesa porque é um papel caro, né, na bolsa. Então, se você olhar até o gráfico lá, que é um gráfico que eu olho sempre, que eu mando lá no projeto também, eu mando mais ou menos uma vez por mês atualizado todos os papéis da bolsa. E esse sempre Taesa está nos papéis mais shorteados da bolsa, porque ele é muito caro dentro do setor. Tem ações mais baratas, né? Esse ano a gente pegou alguns papéis, né, em termos de agressividade ali. Eu particularmente gosto do Eletrobras, que une um pouco esse dividendo potencial, mas com uma ação muito descontada, né? E a gente tem outras empresas como a ISA Energia, que esse ano está entregando bons dividendos, tá?
Então, Taesa, se você for comprar para longo prazo, continua sendo um case excepcional. Se olhar para curto prazo, ou se não for o seu perfil grande de capital, não tenha Taesa ou até shorteia a Taesa, né? Então é um pouco questão de perfil, mas continua sendo uma empresa maravilhosa, bons dividendos, super previsível, super bem regulado. E nesse ano, eu tenho gostado um pouco mais desse equilíbrio, né? Uma Alupar ali, mais energia, esses principais cases, ou um pouco de Eletrobras para dar uma pimentada, né, no setor de energia. E você escolheria qual ali se você pegasse uma de energia só pra levar? Cara, que a gente Carregar. olha muito, assim, que a gente já tem muito tempo e a gente gosta, é ISA e a Alupar. São as duas. As nossas mais para perfil de dividendos. pra pegar, segurar, levar. Para pagar, segurar, pegar o dividendo, revestir dividendo. É sempre essas duas. Alupar e ISA Energia. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.